No calor do deserto do sul. Botswana é uma terra de contrastes. Desde as salinas áridas de Makgadikgadi até o oásis do delta do Okavango. Com uma riqueza de recursos naturais e culturas ancestrais, Botswana cresce como uma nação moderna. Esta é Botswana, vista de cima. Botswana é uma nação sem litoral, cercada por 4 países. Esta jornada percorre o Okavango, adentrando o maior delta interior do mundo, atravessando vastas planícies desérticas, antes de chegar à sua moderna capital no sul. Mas tudo começa no noroeste. Maior do que a França, Botswana se estende por quase 600 mil quilômetros quadrados. Esta vasta terra é também um dos países mais planos do mundo. Nessas planícies aparentemente infinitas, é possível até observar a curvatura da terra. Em uma paisagem tão plana, as imponentes formações rochosas das colinas de Tsodilo desempenharam um papel importante ao longo da história. Os seres humanos visitam essas formações rochosas de quartzito há 100 mil anos. Isso a torna um dos sítios históricos mais antigos do mundo. As evidências estão pintadas por todas as faces íngremes dos penhascos. Um painel rochoso de 1.400 metros de altura. 4.500 pinturas foram criadas pelos povos Bantu e San. Algumas datam da Idade da Pedra. Muitos acreditam que essas colinas são o berço de toda a criação. É agora um patrimônio mundial, lembrando a humanidade de suas origens primitivas. Logo além das colinas, encontra-se a fonte primária de toda a vida nesta região. O clima semiárido de Botswana tem 2 estações principais, um verão úmido e abundante e um longo e seco inverno que pode significar até 6 meses sem chuva. Mas aqui, na fronteira com a Namíbia, há uma fonte permanente de água. Originário de Angola, o Okavango percorre mais de 1.500 quilômetros. Este trecho é conhecido como Panangle. Ele serpenteia em direção ao seu destino final no deserto do Kalahari. Ao longo do caminho, ele oferece um paraíso para mais de 400 espécies de aves. Há predadores poderosos. To elegant waders. O rio é também um destino popular para os abelharucos carmim. Todos os anos, eles migram da África Central para criar seus filhotes aqui. Formar uma família exige a busca por um lar.
As margens do Okavango são propriedades valiosas. Escavando 1 metro no solo, as fêmeas depositam seus ovos longe de perigos. Embora nenhum bairro seja totalmente seguro, esta é uma localização popular, onde as colônias podem atingir 200 indivíduos. O rio abriga a vida selvagem. Pessoas também vivem às margens do Okavango há milênios. Margens têm planta para invenção importante. O papiro foi usado pelos egípcios para fabricar pergaminhos para escrita há mais de 4.000 anos. Variedades de junco ainda são usadas. Pessoas como Kunyanda Katimo tiram seu sustento desta planta abundante. Nós começamos a colher em julho e continuamos até novembro ou outubro, que é quando paramos de cortar os juncos. Kunyanda e amigas juntam materiais. Elas fazem parte da tribo Ambucuxu, cujos ancestrais são originários do sul de Angola. Fugiram para Botsuana nos anos 60, escapando de ataques portugueses. Trabalhar aqui tem perigos. Quando estamos cortando, encontramos muitos animais, como cobras, crocodilos e até mesmo hipopótamos, elefantes ou búfalos. Em toda a África, 500 pessoas são mortas por hipopótamos a cada ano. Pesando mais de 1,5 toneladas, esses pesos pesados herbívoros não devem ser subestimados. Apesar de sua dieta, seus dentes gigantes e mandíbulas poderosas, usadas para afastar predadores, podem facilmente esmagar uma pessoa. No entanto, com metade da população rural de Botsuana vivendo abaixo da linha da pobreza, pessoas como Kunyanda têm poucas opções. Eu comecei a trabalhar quando tinha 19 anos, e ao ver os mais velhos realizando a tarefa, eu me interessei em fazer o mesmo. Cada feixe renderá apenas 5 euros. 100 caminhões para levar ao mercado. São transportados no estilo Okavango. Os mocoros eram tradicionalmente esculpidos em madeira, mas agora são feitos de fibra de vidro, ajudando a preservar as árvores da região. Assim que a carga chega ao seu destino final, ela será seca e utilizada para construir e renovar casas em toda a região do Okavango. A apenas 1 quilômetro do rio, outra prática ancestral ainda é mantida até hoje. Nestas planícies secas do Okavango, os níveis de água caem no inverno. Apenas algumas poças permanecem. É a época mais difícil para todos. Mas para as mulheres da tribo Umbocuxu, estas são as condições perfeitas para uma antiga técnica de pesca. Cestas de vime feitas à mão são usadas como rede. Níveis baixos de água facilitariam o trabalho. Mas ainda assim, um esforço coletivo é necessário. Existem 5 tribos na região, cada uma com sua própria abordagem, além de sua língua, identidade e costumes.
Os Ambucuchu abraçaram seu ambiente e se tornaram pescadores experientes. Não dependem só de suas cestas. Essas mulheres têm outro truque na manga. Conheçam Diponejo. Kutanga kumbiru nengatwendanga na nyakudetu modo mumavia mumu takwenda kufuta nodo muhonyi. Usando capim cortado, uma cerca móvel é empregada, conhecida localmente como curral. Isizo tunakwatanga ne twakwatanga sizo kutsana hangundu hamulomo sikaushu hangwesi handembe dosizo twakwatanga mumavia etu. Mais de 70 tipos de peixes vivem aqui, alimentando tanto humanos quanto animais. Seus métodos de pesca garantem alimento farto mesmo na estação seca. Viver em harmonia com a natureza, em sincronia com a terra, é uma parte essencial da cultura Ambucuchu. Um modo de vida que será transmitido de geração em geração. Não vou deixar você ir. Eu cuidarei de você. Mas o mundo ao redor deles está mudando. O Okavango flui por esta paisagem há 2 milhões de anos. E as pessoas desejam atravessar o rio desde o alvorecer da humanidade. As balsas eram a opção comum, mas sinais de modernização em Botsuana surgiram. A ponte Mohembo, agora próxima da conclusão, será a primeira a conectar suas margens. Com mais de 1 quilômetro de extensão, é a mais longa do país. 30 cabos são sustentados por torres de 55 metros, construídas com um icônico design de presa de elefante. As águas que fluem abaixo em breve chegarão a uma grandiosa formação natural própria. 100 quilômetros rio abaixo, o rio se espalha formando o maior delta interior do mundo, uma das mais famosas e grandiosas regiões selvagens da África. O delta do Okavango cobre quase 17 mil quilômetros quadrados, um labirinto aparentemente interminável de pântanos permanentes e planícies aluviais sazonais. Pode ser a estação seca aqui em Botsuana, mas a chuva das terras altas de Angola, rio acima, flui para o delta. O delta incha para 3 vezes o seu tamanho. Até o final da estação, 95% da água desapareceu, sendo absorvida pela terra ou evaporando na atmosfera seca. Isso resulta em um habitat único, que agora é um patrimônio mundial e um santuário para a vida selvagem. Mais de 130 espécies de mamíferos vivem aqui, incluindo algumas das espécies mais icônicas da África. É também um refúgio, para onde elefantes dos países vizinhos migram em busca de segurança. Após serem caçados quase até a extinção no século XIX, o país introduziu leis rigorosas que ajudaram a população a se recuperar. Botsuana agora abriga 1/3 de todos os elefantes da África, cerca de 130 mil indivíduos.
O delta do Okavango é um santuário para outras grandes manadas. Búfalos cafres podem somar mais de 1000 indivíduos. Eles se movem entre os cursos d'água permanentes do norte de Botsuana, tornando este um dos melhores lugares da África para observá-los. É o habitat perfeito para esses gigantes imponentes. Pesando quase 1 tonelada, eles comem e bebem muito e, precisando de 45 litros de água por dia, raramente se afastam da fonte mais próxima. Nunca muito longe está o pica-boi, um pequeno pássaro que mantém os búfalos livres de insetos. A vida selvagem aqui tem atraído turistas desde os anos 90, com 2 milhões de pessoas por ano passando férias em Botsuana, muitos deles em safaris. Devido às inundações anuais, uma das melhores formas de ver o delta é pela água. Barcos são uma forma segura de vivenciar a vida selvagem mais famosa da África, oferecendo aos visitantes um vislumbre de comportamentos animais incríveis. Quase 30% da natureza selvagem de Botsuana está agora protegida, consolidando o país como um destino turístico de classe mundial. Vida selvagem e turismo geram empregos e atraem visitantes, financiando conservação e fauna. Ao sudeste do exuberante delta do Okavango, situa-se o segundo maior deserto da África. Estendendo-se por mais de 900 mil quilômetros quadrados e por vários países, o Kalahari cobre a maior parte de Botsuana. Seu nome significa grande sede. As temperaturas chegam a 45 graus Celsius, um calor escaldante. Na borda do delta, encontra-se o Lago Ngami, geralmente alimentado pelo Okavango, mas muitas vezes a água nunca chega. Animais selvagens podem ficar presos. Os animais não são os únicos a sofrer. O lago provê sustento para os pescadores locais. Níveis baixos de água facilitam a pesca, mas os peixes logo acabarão. O continente não desconhece as secas. É difícil afirmar se isso é resultado direto das mudanças climáticas. Mas pode ser um presságio do que está por vir. A poucas centenas de quilômetros, uma indústria impulsiona Botsuana. O desenvolvimento do país está sendo financiado pela gema mais desejada do mundo. Muitas delas são desenterradas aqui. Com 1 quilômetro de largura e 200 metros de profundidade, a mina Karowe é uma operação de classe mundial. É a única mina a recuperar 3 pedras com mais de 1000 quilates, cada uma valendo cerca de 80 milhões de euros. Para alcançá-las, é preciso extraordinária força. 2 vezes por semana, a área é isolada.
Equipamentos caros são movidos para local seguro. Todo o pessoal se afasta 500 metros. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1. Fogo. Trinta toneladas de explosivos rasgam a terra, deslocando cerca de 50.000 toneladas de rocha. A indústria gera 40% do PIB de Botsuana. A atividade gera empregos para quase um quarto dos 2.300.000 residentes do país, tornando Botsuana um dos maiores produtores de diamantes do mundo. As pedras preciosas são encontradas em rocha kimberlito dura, exigindo processamento intensivo antes de serem reveladas. Em sua forma atual, o minério é muito grande para ser manuseado. Por isso, é alimentado em um potente moinho e refinado em pedaços menores. E, finalmente, é classificado à mão. Isso ajuda a Karaue a faturar 120 milhões de euros por ano. Muitos outros países que possuem recursos naturais tão preciosos sofreram exploração. Mas uma história diferente se desenrolou em Botsuana. Os diamantes foram descobertos após a independência em 1967 e o país prosperou desde então. Atualmente, 80% dos lucros vão para o governo e são usados para melhorar o país para todos. Cem quilômetros a leste, encontra-se um exemplo brilhante da infraestrutura construída pela riqueza mineral da nação. A rodovia A1 percorre toda a extensão do país. Ela faz parte da rede transafricana. É uma rede de 56.000 quilômetros de rodovias que conecta o continente do Egito à África do Sul. Contudo, para a vida selvagem de Botsuana, elas são um obstáculo. Suas antigas rotas migratórias foram quebradas. Todos os anos, os elefantes repetem longas jornadas em busca de alimento e água. Durante uma estação seca prolongada, podem viajar mais de 100 quilômetros. Porém, as estradas atrapalham o caminho deles. À medida que a nação se desenvolve, humanos e animais têm maior probabilidade de se encontrar, aumentando as chances de encontros fatais. Uma solução seria criar corredores de vida selvagem. São passagens seguras e protegidas, como pontes ou túneis, que conectam habitats selvagens. Isso permite que essas criaturas majestosas continuem suas rotas de migração pré-históricas sem serem prejudicadas. A poucos quilômetros de distância pode estar o local onde a humanidade iniciou sua jornada. As salinas de Magadig-Gadis são um dos habitats mais icônicos de Botsuana. São tão grandes que são visíveis até mesmo do espaço. Estendendo-se por mais de 30.000 quilômetros quadrados, elas são do tamanho da Bélgica. Uma paisagem quase alienígena que já foi um dos maiores mares interiores do mundo. Mas a atividade tectônica interrompeu o fluxo dos rios que o alimentavam e a água evaporou.
deixando para trás pouco mais do que uma rede de salinas e potenciais segredos das nossas próprias origens. O DNA humano de todo o mundo pode ser rastreado até os habitantes de Botsuana, e os cientistas acreditam que este pode ter sido o berço do Homo sapiens há 200 mil anos. Hoje, os baobás são os únicos sinais de vida que rompem o horizonte. Chamados de baobás de Baynes, homenageiam o explorador Thomas Baynes, que os pintou em 1860. Esta espécie ancestral é anterior à separação dos continentes no Jurássico. Apesar de parecerem árvores, são, na verdade, plantas com flores. O espécime mais antigo já registrado tinha cerca de 2.500 anos. Armazenar até 120 mil litros de água em seu tronco os ajuda a suportar o clima seco desta região. Mas estas plantas antigas não são invencíveis. Nas últimas 2 décadas, os maiores baobás começaram a morrer por toda a África, o que se acredita ser uma combinação de seca e aumento das temperaturas. Não só a vida vegetal luta pela sobrevivência aqui. As salinas de Magadi-Gadi são compostas por 3 bacias distintas: Soa, Entuetue e Cai. E aqui, a falta de água está se tornando crítica. Assim como em grande parte do país, a estação seca aqui pode ser implacável e é agravada pela seca. A maioria dos animais foi para o norte, rumo ao Okavango. Para quem fica, a situação se torna desesperadora. Mas uma linha de vida foi lançada. A água desta lagoa artificial é bombeada para dentro, oferecendo salvação para aqueles a caminho de pastagens mais verdes. Esta manada de zebras faz parte da mais longa migração da África, com 30 mil delas viajando 500 quilômetros para o norte todos os anos para escapar da estação seca. Assim que as chuvas chegarem, esta paisagem desolada se transformará em exuberantes pastagens verdes e a grande migração se inverterá. O desenvolvimento humano nesta região selvagem deteve este ciclo ancestral por décadas. Mas, desde o milênio, as cercas foram removidas e as migrações foram retomadas, permitindo que um dos maiores espetáculos da África retornasse com força total. A próxima parada desta jornada ostenta outra visão espetacular. No lado oposto de Makgadik-Gadi, as chuvas começaram a chegar. Pequenas lagoas se formam na bacia de Sua, atraindo as aves aquáticas mais belas da África Austral. As inundações sazonais criam uma imensa área úmida. Bandos de flamingos se reúnem aos milhares. Durante períodos de chuvas acima da média, a bacia, semelhante a um lago, permanece cheia durante todo o ano. Isso cria um local de reprodução primordial para essas aves coloridas e é um dos maiores espetáculos naturais de Botsuana.
200 quilômetros ao sul, as pessoas continuam a manter um estilo de vida pouco diferente do de nossos ancestrais. A reserva de caça do Kalahari Central é a segunda maior do mundo. Criada em 1961, cobre quase 53 mil quilômetros quadrados, sendo maior que a Holanda. É uma área selvagem protegida. Contudo, algumas pessoas vivem ao longo de suas fronteiras e elas percorrem toda a região há milhares de anos. Este é o lar ancestral dos bosquímanos San. São caçadores nômades em harmonia com o ambiente. Schliel e seus filhos são descendentes. Seu conhecimento foi transmitido de geração em geração. Conhecidos por sua relação com o mundo natural, eles passam semanas vivendo da terra. Seu conhecimento de plantas e animais permite a sobrevivência nos tempos difíceis. Eles também são mestres rastreadores. Mas hoje, eles procuram algo muito maior. O antílope Oryx gemsbok garantirá um farto banquete. Mas não será fácil. O mundo moderno se aproxima dos bosquímanos. Suas terras foram divididas, forçando-os a territórios cada vez menores. Xieo e seus filhos devem encontrar e abater os animais rapidamente antes que escapem para a propriedade do governo. Para ajudá-los, eles recentemente começaram a usar cavalos para cobrir mais terreno. Assim que avistam seu alvo, a corrida começa. Devem alcançar a presa antes que saia de seu território. Falha. Antílopes alcançam segurança na reserva. Xieo poderia ser preso por caçar na área protegida. Há um movimento crescente para garantir que os San possam viver aqui como fizeram por milênios. Botsuana está em meio a grandes transformações. 300 quilômetros ao sul reside o coração da nação e sua modernização mais extrema, a capital Gaborone. O primeiro assentamento aqui remonta à Idade da Pedra e, atualmente, é o lar de 250 mil pessoas. Botsuana é uma das economias de crescimento mais rápido do mundo e está entre as nações mais ricas do continente. É também um dos lugares mais seguros da África, exemplificado no Supremo Tribunal da Nação.
britânicos governaram até a independência em 1966. Essa nova era se manifesta na maior atração turística da cidade. O Monumento dos Três Chefes celebra os líderes tribais que negociaram em nome de seu povo com a Rainha Vitória. Após o encontro, Botsuana virou protetorado britânico. Não era liberdade, mas evitou tratamentos severos como os de vizinhos. A homenagem aos chefes e suas decisões ainda é debatida hoje. Mas, por enquanto, eles permanecem altivos sobre uma nação livre. Hoje, a cidade é aclamada por sua falta de afiliação tribal e é agora um ponto de encontro para diversas culturas e religiões. Inclusive, possui um templo hindu. O templo Sri Balaji é a personificação da arquitetura do sul da Índia e uma visão rara no sudeste da África. Construído para 4.000 hindus de Botsuana, seus entalhes e design criam um santuário espiritual. Desde sua inauguração em 2007, tornou-se um reverenciado centro de culto. Um templo como este na África, com tal estrutura, não importa de que parte do mundo você venha, você não ficará surpreso ao vê-lo. Saravana Gurukal é o sacerdote-chefe do templo, conhecido como Pujari. Sinto orgulho por fazer parte de um templo tão divino. É seu trabalho conduzir cerimonias e orações, incluindo a puja. Um ato de devoção a um dos 33 deuses. Isso é muito gratificante para mim. Minha ambição é estar no divino desde o nascimento. O sudeste da África abriga 3 milhões de pessoas de origem indiana. Muitos vieram da Índia Britânica no século XIX, fugindo da pobreza e fome. Locais religiosos como este mantêm o coração espiritual de seus devotos nutrido. Nos arredores da cidade, outro grupo de pessoas está realizando uma cerimônia religiosa. A tribo Kalanga, de origem Banta, é encontrada em toda a África Austral e está profundamente enraizada em antigos costumes locais. Muitos ainda partilham tradições sagradas que antecederam em muito as fronteiras coloniais. Hoje, este grupo se prepara para uma famosa cerimônia. Trata-se de uma dança ancestral, a Osana, também conhecida como a dança da chuva. Ela começa com os participantes vestidos de preto e com as cabeças curvadas em sinal de respeito. Em seguida, eles oram pela chuva. E agora a celebração pode começar. O grupo de artes cênicas Nuau Let's Wow tem apresentado espetáculos há 2 décadas. Mutsidio Mankairos é um membro de longa data. Tô com bilafu na ngwali. Tô ishatila ne kuiboka tisana kwasho timbanjimbo zatenyi kwaso. Ndosana timbutika sana ndiventiwa kuti patipa vandongira mumeya. Cada elemento da dança é simbólico. Chocalhos simbolizam a chuva. O som do tambor transmite o trovão.
e a coreografia simboliza as nuvens em redemoinho. As cores de suas vestes também possuem significado. Buchena gogu, gusupa vula yeyi nona, gutema gusupa kuzvina kwemakole. O grupo viaja orgulhosamente pelo mundo, compartilhando sua herança no mundo moderno. Assim, mantêm tradições vivas e proporcionam sustento ao grupo. Mitiro musvito zvakaliyana nebunjinji chisongowila pasi nevana vedu vatikinini viti vinovuya vaone chinsi chili yapo ngone iko ndotola kuti nkone sitochikudza nentsiku siko sinte tochikudza. Só o tempo dirá se esta incrível dança resistirá ao teste do tempo. Esta enérgica cidade moderna, juntamente com as grandes planícies do deserto, a rica biodiversidade do delta do Okavango e o rio que o alimenta, unem-se para formar um país extraordinário. O país molda antigas tradições e rituais sagrados que são tão importantes hoje quanto eram há milhares de anos. As pessoas compartilham a vida com animais selvagens icônicos da África. Sua singularidade se destaca num mundo em mudança. Na grandiosa terra de Botsuana, ambos devem se adaptar.